Dhabi surfando numa piscina de ondas Não, artificiais. Esse é um não, gênio. nesse é o Esse é um gênio. gênio. Não, Papai dele quer não. passar a imagem de quem está moribundo, quase morto, por conta de um sistema brutal que o colocou numa cela para ser torturado até a morte. E o filho está surfando, não casa bem, entendeu? Não dá. Ninguém vai achar que papai está sendo torturado enquanto o filho está surfando. Não casa, entendeu? As histórias. Fica feio. Então, ele passou a ser atacado, inclusive, como burro na internet pela própria direita. Mas aí, ó. No Twitter, ele veio falar o quê? Do Oriente Não, Médio. não, aí foi o Eduardo Bolsonaro, mas a propósito de um outro Sim. episódio. Ainda sobre o Flávio Bolsonaro, ele não só foi lá surfar, ele foi primeiro lá para Israel, para se banhar na Não, aí foi o água. Flávio. Aí foi o Sim, Flávio. eu estou falando do Flávio, eu estou Não, você falando do tá falando do Flávio, ainda não. Eduardo, mas tudo bem, Não, vá. não, não, não. Vai, eu Se não você, totalmente, se eu achei que você você, tá falando do se Eduardo. você Vai, Flávio deixar, se Bolsonaro foi você se deixar, eu banhar. me explico. O Flávio, que foi lá para Israel se banhar, ser batizado das águas do Rio Jordão, como o pai dele fez antes de ser candidato, ou quando já era candidato a presidente da República em 2018. Que depois o Flávio foi lá para Jerusalém rezar como um bom judeu, que ele não é. Rezar defronte do No muro Muro das das Lamentações. lamentações. Depois aí se vestiu de árabe, foi para os países árabes e tudo. A última do seu Flávio Viagem, e é sobre isso que comenta o Eduardo Bolsonaro, irmão dele, nesse Twitter. O Flávio deu uma entrevista a uma televisão francesa, ligadíssima à extrema-direita, esse canal de televisão. E o Eduardo Bolsonaro comentou hoje nas redes sociais, a dizer, olha, no Oriente Médio virou notícia em hebraico, em árabe, na França também está na mídia, em francês, claro, na França estaria na mídia em quê? Mas, enfim, inglês e espanhol, no mundo, comentando uma entrevista que o irmãozinho dele deu ontem à noite, na televisão francesa. E aí o Eduardo Bolsonaro conclui, Eduardo, o mundo está sedento. Ô, Alice, bota de novo do O Eduardo, mundo senão eu não está consigo ler. sedento. Ô. O mundo está sedento por uma virada à direita, racional, lógica, menos ideológica, Menos ideológica. e mais tradicional, Sujeito mais ideológico que esse não tem. focada naquilo que já deu certo e respeita nossas culturas. Quer Putz. dizer, ele está dizendo que o irmão dele é um, é um direitista mais tradicional, mais tocado. Como é que é? Esses Bolsonaros são todos uns golpistas. Algum dos filhos condenou o que o pai fez? Claro que não. Não, Mas é claro uma que não. boa introdução para a entrevista do Flávio Bolsonaro. Rapaz, esse cara chega lá e, claro, o direito dele, começa a falar mal do Brasil, é Foi direito genial. dele, mas não é uma coisa, não é uma coisa sensata você ir para o exterior falar mal do seu próprio país. Não é, mas enfim, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, o Eduardo não se aliou com Trump no tarifaço sobre o Brasil. Esses garotos, o que já não são mais garotos, são assim. Fazem o que o pai manda ou vão pela cabeça do pai. Aí o Flávio foi lá, deu essa entrevista, falou mal do Brasil, falou mal do Lula, disse que a democracia do Brasil aqui não é plena, não é plena. Ele tá Não, lá falando mal do Brasil. Ele vai voltar para cá e não será preso, mas ele vive numa ditadura. O irmão tá surfando em Abu Dhabi, tá sofrendo com a ditadura da toga do Xandão nas piscinas de ondas de Abu Dhabi. É uma piada, né? Essa perseguição que o cara vai e volta pro Brasil enquanto ataca o próprio país sem sofrer nenhuma consequência. Na época da ditadura, meu amigão, se ia embora e não voltava mais. Se voltasse, o que que acontecia? O seu herói, o brilhante Ustra, que comandava o doicode, torturava, colocava, às vezes, até rato na vagina de estudante, matava, dava choque. Aí era ditadura. E olha, quem fazia isso era o seu herói, o brilhante Ustra, apesar de você fingir que é um democrata e que vive numa ditadura, passeando aí mundo afora e atacando o próprio país. Tem como ver um pedaço
dessa entrevista tá Não, passando. não dá para ver porque nós não temos direito de transmitir Não, o mas áudio. A gente pode ficar vendo aí, quem quiser está ele vendo aí perseguiu a empresas e tradução. cidadãos americanos, Então por ele, exemplo. o Ele tá falando do Eduardo, Xandão. o Eduardo está falando de Xandão, falou mal do Xandão, falou que isso aqui não é uma democracia plena, porque foram os inimigos do pai dele que condenaram o pai dele. Bom, e aí, mas culminou essa entrevista, foi isso que eu achei mais interessante. Culminou essa entrevista com duas coisas. Uma, ele, Eduardo, criticando duramente o presidente da França, na televisão É um francesa. gênio. Entendeu? Dizendo que, olha, eu espero que assim como o nosso país, o Brasil, mude, tenha um outro presidente a partir de 2027, eu também espero que se tenha aqui um outro presidente, talvez mais ajuizado do que o Macron. Ele vai lá. Lembra que no governo do pai dele teve um quiprocó com o Macron também? Eu Ele não me atacou lembro. a mulher do Macron. Ele Não, falou que mas ela era antes de atacar, feia. sim, mas não era só atacar a mulher do Macron. Não, sim, Se disse não que a era mulher do só. Macron era feia, e Mas se eu não me engano, Bolsonaro, a primeira ministra francesa tratada desse jeito pelos Bolsonaro aqui. Agora ele foi lá, aproveitou a televisão francesa para falar mal do presidente francês também. E aí, mas uma coisa que despertou o riso dos entrevistadores, inclusive dessa senhora que aí aparece, foi que no fim da entrevista para exaltar a força da cultura francesa sobre o Brasil. Eu não sei por que lhe perguntaram isso, se foi iniciativa dele para fazer média com os franceses. Ele disse: não, a força da cultura francesa no Brasil é muito forte, o que de fato é. Mas aí o que é que ele deu exemplo? Veja o que foi que esse rapaz, que não sabe de nada, deu de exemplo da influência da cultura francesa no Brasil. Aí ele citou as avenidas largas nas grandes cidades brasileiras. Essa seria um dos efeitos da cultura francesa. O outro, palavras como buffet, bon, palavra o quê? palavras como sutiã, Ah, mentira que ele falou isso. buffet, Eu não vi essa. Ah, não, velho, eu vou ele pegar essa citou, pois entrevista é, já você já. não está comentando sem ter Eu não lido. vi essa entrevista. Eu vi, li, mas eu não vi essa parte. Eu Ah, não sim, vi a vai, entrevista, eu é a vi alguns parte momentos. deliciosa, é a Agora eu vou parte ver. Não, deliciosa. porra, é um show de Aí, comédia, é um stand-up comedy. sim, não, é um vexame. É você atravessar a rua porque você olhou uma casca de banana lá do outro lado da rua. Aí Não, você mas atravessa, continua. E pisar. vai lá pisar na Ele casca de falou banana. sutiã, Aí ele falou: qual é buffet. a influência da cultura francesa no Brasil? É o seguinte: avenidas largas nas grandes cidades. Entendeu? Aí depois, palavras como. Deixa eu ver aqui. Eu Ah, quero não, velho, não é entender possível que ele pagou exatamente. esse mico, né? Claro que é Pô, possível. Flávio. Mas Porra, me ajuda. Eu quero ver peraí, isso. rapaz. Que essa é uma parte divertidíssima. Peraí, só um minutinho. A Cadê influência. aqui? Não, Cadê a influência em palavras, aqui? como sutiã, buffet. Não, tá aqui. Peraí, rapaz. Peraí. Peraí, Quem cadê aqui? achava? Ah, sim. Ó, as avenidas largas das grandes cidades brasileiras. Uma prova dada pelo Flávio Bolsonaro da forte Da forte influência influência francesa na nossa cultura. francesa. E palavras como buffet, sutiã e batom. Aí os entrevistadores desataram a rir, né? Vem cá, o que é um candidato a presidente da República do Brasil? Vem aqui nos dar uma entrevista, ou remota, ou pessoal, enfim. E aí é instigado, ou por iniciativa dele, para falar da influência da cultura francesa no Brasil, cita como exemplos vivos disso as estradas, as avenidas largas nas cidades brasileiras. E Genial. palavras como buffet, sutiã e batom. Ah, não, Flávio, não faça isso. É isso que ele sabe da influência. Não É isso. envergonhe este país, não envergonhe este país que eu digo o nosso.
e não dê esse vexame lá, num país tão importante, tão culto, tão desenvolvido como a França. Não tendo o que falar, não sabendo o que falar, é melhor não falar nada, Flávio. Mas ele anda muito, ele, além da falta de cultura, de conhecimento do Flávio, que o pai dele também não tem nenhuma. O Eduardo ainda tem um pouco ali, porque ele já se acomodou nos Estados Unidos e tudo. O Carlos, se tem, não mostra. Como é que é? E o Renan, como é? Chega mais perto do microfone, você sai, fala E, baixo, aí e, não dava para e ouvir. tá, se os filhos dele, do Bolsonaro, não têm cultura, Bolsonaro não tem cultura, ou seu Flávio não tem cultura, o Jair Renan não tem nenhuma, então é melhor não entrar por esse caminho nas entrevistas. Fica só na repetição dos clichês políticos. É, na Agora, guerra cultural, na guerrinha cultural, bem contra mal, aí cidadão de bem não, contra mal. ainda disse, foi até bom a Alice ter posto essa foto do Lula, do Macron, porque me lembrou de dizer que aí o Flávio também, nas críticas que fez ao presidente francês, imagina, Flávio Bolsonaro critica o presidente francês, estão de brincadeira. Hum? Falei, estão de brincadeira, mas enfim, disse também o seguinte, o Macron, quando vai ao Brasil, ele só vai para pousar junto de árvores da Amazônia e logo, num governo como o do Lula, que bateu recordes de desmatamento na Amazônia. É Nossa, mentira. Começa que é mentira. é mentira Começa que é bizarro, mentira. bizarro. Mentira das piores. E segundo, atacar o presidente francês, porque ele veio para a COP30, aquela reunião que teve lá em Belém, que vieram Líderes. vários líderes mundiais para essa reunião. O Trump foi convidado, mas ele não quer nada com essa história de meio ambiente, nem coisa nenhuma. Mas aí o Macron veio, e aí o Flávio aproveita para atacar o presidente francês, porque veio. Meu Deus do céu, é possível um candidato a presidente da República que não tem um mínimo de assessoria para treiná-lo, para sugerir as coisas? Se ele for incapaz de pensar com a cabeça dele, que pelo menos ele admita pessoas ali, conselheiras, pessoas mais competentes, mais cultas, mais capazes, dizendo: olha, Flávio, vem cá, falar de sutiã, falar de buffet, e falar de batom como marcas da influência da cultura Super francesa no divertido. Brasil. Por favor, cala essa boca! Cala essa boca e pare Por de que não dizer te que o calas? Brasil. Olha, Por que não então, te calas? Por que é que não te calas, seu Carlos? foi o rei da Espanha que soltou essa, né? É, Para o quando o Hugo Hugo Chávez ainda era Chávez, né? presidente da Venezuela e não parava de falar numa Aí reunião. o Juan, Aí rei Juan, o rei se vira para ele e fala, Juan Carlos. Juan Aí Carlos. o então rei da Espanha, que depois abdicou e passou para o filho, disse: Por que não te calas? Por que não te calas, ô Flávio? É capaz Flavinho. de aí. Flavinho, é capaz de Flavinho não entender por que não te calas. O que é que ele quer dizer com isso? Será que ele está tá Antes de mandando, acabar, tá só, só, mandando só, eu me só te contar calar? uma. Já que a gente está falando do Flávio, o Flávio ele tem um problema realmente de interpretação. Pode ser que ele não entenda. Tanto que nesta semana teve um comediante chamado Murilo Couto, muito legal, até meu colega, que fez uma piada Colega de zoando. quê? Peraí, colega de Ele é quê? do De stand-up comédia? comedy. Murilo Couto é muito famoso, as pessoas Sim, conhecem, ele mas é um colega de comediante quê? famoso no Brasil, faz stand-up Mas, comedy. E mas o Murilo colega Couto, de quê? Colega de quê? De comédia? não, colega de Aí é profissão, só porque ele para trabalhou provar. ali nos programas que eu Ah, trabalhei em outros que são colegas, os programas, né, de tá TV. certo. Mas o Murilo Couto, ele fez uma piada zoando o Bolsonaro, né? Zoando, assim, ele faz uma piada com o STF, mas é uma piada que no fim ele sacaneia o Bolsonaro, mas é uma piada bem elaborada. O Flávio não entendeu e passou a segui-lo. E aí depois ele fez a Ah, piada em foi. cima do Aí Flávio, não depois. entendeu. As pessoas estão achando que eu falei que eu tô do lado deles. Flávio passou a me seguir. Aí ele fez, obviamente, um stand-up zoando o Flávio, que passou a seguir uma pessoa que estava debochando dele. Ele não entendeu o deboche. Então é capaz dele não entender também esse deboche aqui que a gente está fazendo com ele, remetendo e relembrando o porquê não ter calas. Agora a gente vai ter que se calar. Tá acabando o tempo,
só podemos É apresentar a verdade. surpresinha da Alice, antes de acabar o A programa. surpresa da Alice é uma boa sessão. Vai, Alice, bota aí a tua surpresa.